Amém. Atos capítulo 13, verso 4 diz: assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Passagem impactante, né? Ou seja, a vontade de Deus, o que Deus quer fazer num dado momento, Ele faz como Ele quer, como Deus vai agir em cada situação. Aqui Paulo, que também se chama Saulo, filho do diabo, vai ficar cego, pá, acabou. Amém? Mas Paulo se deparou com várias outras situações em que era o mesmo Paulo, era o mesmo Espírito, era a mesma fé, era o mesmo conhecimento, mas teve que encarar açoites, teve que encarar pedradas, chicotadas, foi expulso de cidade. Certa vez ele teve que fugir dentro de um cesto pela muralha de uma cidade. Ou seja, existem várias situações que envolvem as nossas vidas, e em cada uma delas Deus quer agir de uma maneira diferente. Mas o Paulo escreve em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Então, quando ele, cheio do poder, recebeu do Espírito Santo, disse assim: filho do diabo, fica cego, cooperou para o bem dos que amam a Deus, dele e nós, que vemos o poder de Deus. Mas quando ele também disse assim: olha, eu sofri várias quarentenas dos judeus, encarei chuva de pedra e chicotada, também contribuiu para o bem dos que amam a Deus, tanto dele quanto nós. Então, todas as coisas cooperam. A vontade de Deus, qual será? Paulo diz assim: olha, eu vou de cidade em cidade. Sabe o que eu espero de cidade em cidade? Eu espero prisões, cadeias e açoites, porque assim o Senhor me chamou para isso. Que coisa! Que homem valente! Por isso, quando disseram: Paulo, não vai a Jerusalém, ele disse: eu vou. Muita valentia, sabia do chamado dele. E Jesus, quando se manifesta a Ananias, diz assim: não, Ananias, vai lá, este aí é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Mas Paulo viu o poder de Deus, não só padeceu, a víbora lhe pegou na mão, e era uma víbora terrível, ele sacudiu no fogo, fez um paralítico sair lá, curou um paralítico que não se mexia de jeito nenhum, problema sério nas pernas, quiseram até exaltá-lo como um deus, chamavam Barnabé Mercúrio e Paulo Zeus, sei lá, Júpiter. Esse mesmo Paulo, cheio do poder, filho do diabo, fica cego, o homem ficou.
Mas tinha momento que o mesmo Espírito dizia assim: Paulo, aguenta. E ele tinha que aguentar. Mas ele vem e escreve: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Muitas vezes, irmãos, estamos esperando a exaltação, mas Deus planejou a humilhação. E aí? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você não tiver fé e confiança, não souber aguardar o tempo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no seu momento, na sua hora, no seu querer, vos exalte. Então, Deus opera de maneiras diferentes. Não pense que se alguém te der uma bofetada numa face, é porque o Espírito Santo saiu da tua vida. É porque Ele quer ser mais ainda contigo e fazer que a palavra tenha vida em ti. Todo aquele que te bater numa face, oferece-lhe a outra. A palavra de Deus só se cumpre sobre a vida de valentes, e põe valentes nisso. Observa aqui, você vê aqui a nossa introdução nesse texto, esse mesmo Saulo, sim, esse mesmo Saulo, ele está lá em Jerusalém, mete o pé na porta, arrasta crente para as arenas, leva crente para as prisões. Ué, esses crentes não eram cheios do poder, não? Devia ser, pois estavam tacando fogo em Jerusalém, e enchendo Jerusalém da doutrina do Evangelho. E lá está Saulo, arrebentando, rachando famílias no meio, levando filhos para a prisão de um lado, mulher separando dos seus maridos para outro lado. Paulo está fazendo horrores, e Jesus está lá do céu esperando assim: caramba, olha lá vai Paulo destruir mais um lar, meteu o pé na porta, entrou, arrastou no cavalo, e lá vai Paulo, e tá Paulo, passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos, daqui a pouco Paulo diz assim, pensou ele, né? Purifiquei Jerusalém dessa doutrina falsa, dessa heresia. Agora eu vou pegar carta lá com os maiorais, que eu vou atravessar outras províncias e vou purificar outros lugares também. Aí Jesus falou assim: é aí que eu estou te esperando. Aí lá vem Paulo, montado no seu cavalo, só faltava ter asas, o cavalo de Paulo, todo bonitão, espada, cinturão, couraça, daqui a pouco na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou cego, caiu do cavalo, teve que ser arrastado pela mão, foi humilhado. Entende, irmão? Deus não quis derrubá-lo do cavalo em Jerusalém, quis derrubá-lo lá na cidade, na estrada de Damasco. Então, em Jerusalém, os crentes tinham que aguentar a perseguição de Paulo, para serem purificados e receberem suas vestes brancas e as suas coroas de martírio. Lá em Jerusalém, era esse o projeto. Mas, na cidade de Damasco, Deus não queria a perseguição de Paulo. Jogou ele do cavalo. Quando ele entrou na cidade, já não era mais Saulo, mas Paulo, transformado pelo poder de Deus. Aonde você está, em Jerusalém ou em Damasco? Só Deus sabe, amém? Então prepara-te pelo que tem que vir pela frente. Prepara-te. Se o poder de Deus está na sua vida e você vai sentir o toque do Espírito, vai dizer: filho do diabo, é com ele. Mas se ele vai dizer assim: como ovelha muda foi levada ao matadouro, é com ele. Amém? A nós cabe o quê? Buscar a direção de Deus. A oração que Jesus ensinou, ela termina dizendo o quê? Não seja feita a minha vontade, mas a tua, como tanto na terra quanto é no céu. E eu sempre disse: o que manda é direção. Se Deus disser assim: atravessa as fronteiras e taca fogo, a gente atravessa e taca. Se Deus disser assim: atravessa as fronteiras e morre lá, a gente atravessa e morre lá. Tem que ser direção. Por quê? Porque somos cristãos e temos o privilégio que nenhuma outra religião tem, de ouvir o seu Deus.
Lá no Egito, Deus está lá do céu e olhando, Faraó deu a ordem, mata todo menino que nascer. E foi pranto, lamentação, famílias destruídas, tristeza como nunca se viu igual. E lá vinham os soldados do Egito invadindo casa, eles ficavam de plantão. A casa que surgisse um choro de bebê, eles metiam o pé na porta e entravam. E Deus está lá esperando. Amém? Deus está lá esperando. Deus está deixando matar as crianças. Ele tem os seus planos. Ele tem os seus propósitos. E meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nem sempre Jesus vai dizer assim, senta aqui que eu vou te contar o meu plano. Nem sempre ele vai fazer isso. Às vezes faz, mas às vezes não. Às vezes ele tem tanta pressa, ele vai e faz, e quer ver se você realmente é servo. Porque servo não questiona o seu senhor, servo somente serve, anda direto ali no serviço. Senhor, falou, ele obedece, não falou, ele continua quietinho esperando ordem. Aí Jesus está lá do céu olhando, o anjo do Senhor, de repente, aquela matança lá no Egito. Aí Jesus está falando assim, chegou a hora, vou libertar o meu povo. Moisés, vai lá, libertar o meu povo. Moisés foi lá, libertou o povo do Senhor, e agora, Senhor, atravessa esse mar vermelho aí. Daqui a pouco lá vem Faraó nos seus carros e carruagens, falou assim, assim como nós matamos todas aquelas crianças, nós vamos matar todo mundo, eles não têm arma. Quem tem Deus não precisa de arma, amém? Quem tem Deus não precisa de arma. Se você andar armado, pode ser que você perca a recompensa da coroa do martírio. Ande sem arma, irmão. Deixa que se você tiver que ser defendido, deixa Deus te defender. Não se defenda, senão você pode perder a coroa do martírio. E ela não é para qualquer um. Já falei, os mártires estão lá debaixo do altar. É o único grupo que fala diretamente com Deus, são os mártires. Isso não é para qualquer um. Senhor, até quando? Como é que eles têm tanta intimidade que eles questionam Deus. Até quando, Senhor, não julgarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não anda armado, irmão, a não ser com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada, você não consegue manuseá-la ao seu bel prazer, porque ela não é a tua espada, ela é a espada do Espírito. É Ele que em ti trabalha com ela. Você não tem condições de trabalhar com a palavra. É Deus, pelo Espírito, que trabalha com ela em você e por você e através de você. Mas você não tem domínio sobre a palavra. É a palavra que tem que ter domínio sobre você. Quando o Faraó falou assim, vamos atrás deles no mar. Não, a história não é a mesma. A história dos pequeninos foi uma, mas a história do Mar Vermelho vai ser outra. Entende, irmão? Quando o Faraó entrou, Deus disse assim, Moisés, estende o cajado agora. Uma nação inteira sepultada nas águas do Mar Vermelho. Por quê? Porque o Senhor tem os seus métodos, mas uma coisa é certa, que Ele não desampara os seus. Só que às vezes a luta é tão grande e as afrontas são tão ferrenhas que o crente acha que ficou desamparado. Deus não abandona ninguém na estrada. Lá em Belém, ele viu as crianças de 2 anos para baixo serem todas passadas ao fio da espada pelo Império Romano. Ele viu aquilo. Ele quis. Amém? Se ele quis, Ele dá a graça para suportarmos as coisas que Ele tem a realizar sobre a terra. Lá em Reis, nós vemos o que aconteceu com o exército da Assíria, lembra? Eram quantos soldados da Assíria? 185 mil, uma multidão. Deus falou o quê? Olha, eles não lançarão uma flecha. Porém, com Babilônia foi diferente.
entrou e massacrou. E só escapou quem se rendeu à Babilônia. A vontade de Deus é soberana, amém? O projeto de Deus é soberano, e Ele nem sempre pega a planta do projeto dele e dá para você entender, não. Ele espera a tua submissão, Ele espera o teu serviço, Ele espera que você realmente reconheça que só o Senhor é Deus. Ele espera isso de você. Ele não espera você questionando Ele, Ele espera você se submetendo a Ele. Aí, lá vai, o que Deus falou através do profeta Isaías para o rei de Judá? Falou assim, olha, eles não vão lançar nenhuma flecha nessa cidade, e tem mais, esses líderes aí, eu vou meter neles um espírito, e vou deixar eles completamente desbaratinados, eu vou fazer eles voltarem para a terra deles, caírem à espada, e até os filhos do próprio líder acabou matando ele lá na casa do seu Deus pagão. Com Gideão, lá em Juízes capítulo 6, Gideão tinha apenas quantos homens? 300 para encarar a multidão dos midianitas. Deus falou assim, Gideão, pede o povo para cada um tocar a trombeta. Gideão, quando a trombeta soar, o resto é comigo. Quando Gideão mandou o povo, toca a trombeta, o que Deus fez? Pegou a espada dos homens do próprio exército, viraram um contra o outro e se mataram. Eu só quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando Ele decide matar o inimigo, está decidido, o inimigo está morto. Mas quando Ele decide que o inimigo será um instrumento para Ele te glorificar, está decidido. Entende? O que nós precisamos é saber a vontade do Senhor. Com Pedro, o que aconteceu com Pedro? Ele está numa prisão, isso aconteceu 2 vezes, cercado por 4 quaternos de soldados, 16 soldados. Aí daqui a pouco ele passa pela guarda romana, ele saiu na rua, o anjo libertou. 2 vezes Pedro, livre da prisão, encarou as autoridades que podiam mandar matá-lo. Não tem essa de não falar, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Não vamos parar, não, mas açoita eles, e diz que eles não vão mais falar nisso. E açoitaram eles, quando eles saíram, continuaram falando a mesma coisa, cheio da unção, cheio da autoridade, cheio do poder. De repente, daí passou alguns anos, Pedro é seguro pelas autoridades, e aquela valentia continuou, mas a frase que antes era, não podemos deixar de falar do que temos visto, se transformou em, crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. O que estamos vendo? A vontade de Deus, o projeto de Deus, o que Ele tem com as nossas vidas, se é humilhar, se é martirizar, se é desfazer as obras do diabo, seja o que for, importa que seja feita a vontade do Senhor. Temos um outro episódio interessante que demonstra o poder de Deus com o próprio Senhor Jesus, quando Ele está no Getsemane, que os homens foram lá para prendê-lo, os escribas, as autoridades romanas, e chegaram e disseram, quando Jesus se antecipa, eles dizem o quê? Buscamos a Jesus de Nazaré. Aí Jesus diz o quê? Sou eu. O que aconteceu com eles? Caíram por terra. Aí levantaram. Aí Jesus perguntou, o que buscais? A Jesus de Nazaré, sou eu. O que aconteceu? Caíram por terra. Eu quero dizer que é esse Jesus que nós servimos. E Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quando Ele decide demonstrar o quanto Ele é na sua vida e quer que os inimigos caiam por terra, Ele fará isso.
Ele disse, olha, assenta-te à minha direita enquanto põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Operando Deus, quem impedirá? Mas às vezes Ele opera para que você permaneça sobre a terra, e às vezes opera para que você seja retirado da terra, mas que seja feita a vontade do Senhor. Esses dias eu estava muito agoniado, angustiado, revoltado, mas eu tenho pedido, Deus, me dá a tua graça, me dá a tua graça, porque eu sei que o meu sangue ferve muito fácil. Eu costumo, sabe, irmão, pedir misericórdia a Deus, porque Pedro, na sua ira, passou da espada, pegou a espada e cortou a orelha de um servo lá, do Malco, servo do sumo sacerdote. Pedro estava certo ou errado? Estava errado. Jesus pegou a orelha e botou no lugar, dizendo, Pedro, a obra que você fez está errada. Guarda a tua espada, não beberei eu o cálice que o Pai me dá? Aquele Jesus que disse, sou eu, e todo mundo caía por terra, agora ele está dizendo, agora não importa, Pedro, agora eu quero que seja feita a vontade do Pai. Eu quero, Pedro, ser como ovelha muda levada ao matadouro. Eu quero que acabem comigo. Sabe o que Isaías disse lá? Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, nenhuma formosura, estava completamente desfigurado, espancado durante uma noite inteira, completamente ensanguentado, nu. Pedro, é aquele retrato de Isaías que eu quero cumprir agora, para que o Pai seja glorificado. Guarda a tua espada. E para que Pedro tinha uma espada? Para fazer aquela besteira. A única espada que cabe perfeitamente na nossa armadura se chama Bíblia, a palavra de Deus. Não temos que andar armados, não precisamos, senão podemos perder a coroa do martírio. Quase que ela escapa de Pedro. Então, meu irmão, eu estava meio angustiado. Os irmãos aí andaram sofrendo algumas agressões e eu disse assim, isso não vai ficar assim. Irmãos distribuindo folhetos por aí e, sabe, tiveram armas apontadas no seu rosto por essa gente lá da Universal, obreiros e segurança da Universal. Eu falei, isso não vai ficar assim. Só que nosso Deus tem seus planos, Ele tem os seus projetos, e eu marquei, dia tal eu vou lá e vou aprontar para eles. Vou dar uma parte, vou dar uma queixa, vou levar as provas, vou complicar a vida deles, que já está complicada. Já tem processo sobre a Universal de espancamento em tudo que é canto por aí. É um horror. Eu falei, eu vou fazer isso, mas Senhor, eu quero a tua palavra. Eu quero a tua, porque eu sei que sou crente e não posso esquecer disso. Foi para isso que eu chamei, para ser um crente. Irmãos, se tem uma coisa que eu não tolero em mim mesmo, é desagradar ao meu Senhor Jesus. Eu amo fazer a vontade de Jesus. E eu fui dormir tarde, agoniado, orando. Eu falei, Senhor, eu quero despertar com a tua resposta. Eu quero, quando eu acordar, ter a tua resposta. E quando eu terminei o sonho, que eu acordei e olhei para o relógio, eram 7 horas, em ponto. Quando eu acordei, o sonho terminou, eu acordei, era 7 horas da manhã. E eu sonhei que eu ia chegando lá naquela organização da Universal, onde os irmãos foram agredidos, lá em Caxias. Cheguei lá com muita autoridade, disse assim, eu quero falar com o responsável, isso no sonho. E eles, impactados, chocados, havia uma unção sobre a minha vida, que eles ficaram atônitos, atordoados, e de repente me disseram assim, vai lá na sala 318, interessante que 318 é 318, mas a informação era 318, vai na sala 318, R$1, está lá o responsável.
eu passava por um corredor com muitas portas e chegava, tinha uma sala escrito 318 e uma moeda de R$1 cravada na porta, presa com um parafuso que a atravessava. Quando eu abri a porta, que eu olhei para o canto esquerdo, eu via um caixão coberto e sentado, deitado atrás, em cima de algumas cadeiras, deitado atrás deste caixão, estava o Edir Macedo. E eu olhava e eu fui lá para conversar algumas coisas com ele e até para falar umas verdades da palavra. Comecei assim a falar, ele levantou com um aspecto muito velho, um aspecto muito cansado, como quem já estava próximo da morte. E ele começou a falar comigo e conversamos ali sobre a questão, e eu dizia para ele, eu estou determinado a combater a idolatria. Aí ele falou, não, eu também, cheio de ironia comigo, eu também estou muito determinado. E quando ele dizia isso, por trás dele abria-se um corredor e algumas pessoas vinham, que era para me sequestrar e dar sumiço em mim. Vinham com cavalos. E ele, quando começou a falar comigo, que se levantou, estava deitado e passou a estar sentado, aquele caixão coberto era a mesa dele. Aquele caixão coberto era a mesa do Edir Macedo. E eu, quando os homens me cercaram, que tentaram me segurar, eu metia o pé numa porta, me soltava facilmente deles e escapava. Fora tinha um alambrado, eu subia nesse alambrado com mais de 10 metros de altura e eu escapava por cima do alambrado. Eles tentavam me perseguir e não conseguiam. Quando eu acordei, o Senhor me disse que não era para eu ir. Ele não queria. Está tudo sob o controle dele. Não importa. Ele está agindo e está separando galardões e recompensas. E eu fiquei intrigado porque que aquele caixão era a mesa dele. Porque ele se alimenta de morte. O caixão era a mesa porque ele se alimenta de morte. Quanto mais pessoas mortas espiritualmente, maior é o alimento dele. E ele estava completamente, com um aspecto completamente envelhecido, possesso, horrores. E aquilo também revela os pactos com o diabo que ele tem. Por isso ele se debruçava sobre o caixão. Então Deus falou, não vai, permanece oculto. Na hora que você tiver que aparecer, eu te ponho para aparecer. Então nós vamos caminhar na direção do Senhor. E eu quero, meu irmão, dizer para você, controla as tuas emoções, vai sempre para a oração. Senão você faz uma besteira, como o homem que todos nós somos. Tem jovens aí na igreja, cheio de força, cheio de valentia. Eles lá na catedral, em Caxias, em Botafogo, eles agridem com os seguranças, mas eles esquecem que eles têm igreja aqui no Santo Cristo que fica vazia, com 2 obreiros, que eu sou muito mais forte do que eles, que eu poderia chegar lá e fazer uma represália, tacar fogo naquilo lá, só que eu sou homem de Deus, não sou farinha do mesmo saco que eles. A causa do Evangelho nos chama a morrer pela obra e não matar pela obra. No reino de Deus tem mártires e não assassinos. Nós não nos manchamos, mas eles esquecem disso, que estão lá vulneráveis. Poderíamos passar lá e ter uma represália. É só juntar 10, 15, 20 e a gente ia lá resolver isso. Mas nós não estamos aqui para pagar na mesma moeda. Aquele que nos bate numa face, Jesus quer que ofereçamos a outra. Nós somos crentes, discípulos de Jesus Cristo. Então, está tudo sob o controle de Deus. Faça a obra, meu irmão, busca a direção. Vem afronta, claro que vem. João Batista estava lá no meio de um deserto. E teve gente que fez caravana para ir lá afrontar ele. Ele não foi, ele não entrou na cidade.
João Batista era a voz do que clamava no deserto, e nós somos a voz que clama na cidade. Entende, irmão? Foram lá afrontá-lo no deserto. Imagina nós no meio dessa cidade grande. Imagina Deus nos abrindo os meios de comunicação. Já tem mais 100 mil folhetos para sair da gráfica. 100 mil de uma mensagem nova que fizemos. Então, prepara-te, irmão, para a afronta. Eu sei que essa dispensação, esse chamado de restauração, não é para qualquer um, é para valentes mesmo. E eu digo, só o Senhor Deus poderia encontrar obreiros e obreiras tão valentes nesta seara para que a sua dispensação seja cumprida cabalmente. Mas eu me alegro, porque Deus realmente tem encontrado gente e eu creio, Senhor, a obra vai adiante. Essa dispensação não será interrompida mais. Ela vai ser levada até o arrebatamento da igreja. E para concluirmos, o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, meu irmão? É nele que nos refugiamos e vamos tocando o barco, vamos fazendo a obra. E como se vê, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.